Fala galera, beleza? Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal de cortes da Auto Super. Aqui no canal de cortes você vai ver os melhores cortes do nosso dia a dia aqui do nosso canal principal. Se você não quer perder eles, você gosta desses cortes, se diverte com eles, o que você vai fazer? Clica no joinha, tem um botão para você se inscrever no canal, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum corte. Já pegaram pra... Aí eu falo do jornalismo. Será que o jornalismo já pegou esse cara pra falar qual foi a decepção dele e por que ele não votaria? Então, nessa pesquisa... Aí esse também é um do grande ponto. O cara foi iludido, cara. Não. O cara foi simplesmente iludido. Ok, esse é um ponto. Iludido qual porque foi ele... a ilusão que ele teve? Primeiro, o que foi falado e o que ele recebeu. E daí também um motivo... talvez particular dele, de não voltar para determinado carro. Porque Aqui isso mesmo, acontece. aqui mesmo, não precisamos ir longe, aqui no Brasil. Sim. Se as pessoas estão ali, né, depois que terminar, agora não, porque vocês estão assistindo a gente, né? Não vai ter a sacanagem de desligar nós. Mas depois vocês colocam assim, o que eu gostaria que tivessem me dito antes de comprar um carro elétrico. Você vai ver um monte de gente falando de coisas que ele achava que era de um jeito e era de outro. Por exemplo, você chegar para um cara hoje... A gente tem uma experiência, a gente sabe de algumas coisas que talvez as pessoas não estão Eu vou falando, falar. mas a gente Eu vai vou esperar falar. o César acabar o ponto dele e eu vou falar o que como, eu por acho. exemplo, você chega lá hoje, tem cara que para vender carro elétrico, por exemplo, fala assim, meu, você pode espetar o carro em qualquer tomada. É impressionante. Não, e até, vamos ser sinceros, pode. Ele só não conta pra você que talvez, né, se você espetar na tomada da sua casa, demorar 2 anos pra carregar, pra você poder sair de novo com o seu Você carro. entendeu? Sem contar outros riscos, né? Porque o brasileiro, por exemplo, não é um cara que constrói a casa e é acostumado a aterrar. Exato. Dependendo da marca que você colocar, nem carregar não vai. O fio elétrico que ele tá Sim, utilizando. Você Bitola, entendeu? Então enfim. não é assim. Existem normas, existem regras e o pessoal vai passando por cima de tudo isso. Eu tive, por exemplo, a infelicidade, né? Eu gosto de discutir com vocês. Então, podcast aqui eu venho, blá, blá, blá. E aí tem muita gente que fala assim, vamos discutir sobre carro elétrico com entusiasta. Não dá para conversar com entusiasta de política, não dá para falar de religião, não dá para falar de carro, não dá De para nenhum falar de entusiasta futebol. de nada, né? Não É dá. porque o entusiasta ele é Não um dá. bairrista da vida. Aí eu né, escutei verdade? um cara falando Não, assim... passional. Passional não tá ligado à lógica. Aí você imagina, eu com essa cara de pátio que eu tenho, acabamos agora há pouco de falar o tempo que eu tenho como piloto de teste e, inclusive, de pneu. Aí o cara vira para mim e fala assim, não, pneu não tem? É simples. Eu recomendo para as pessoas, que é um influencer, é só você pegar o pneu das mesmas dimensões normal e colocar. Posso falar? É só um problema de ruído, que ele faz menos ruído o do carro elétrico, e também de resistência ao rolamento, para durar mais. Falei, ô imbecil, o pneu de um carro elétrico ele tem uma estrutura completamente diferente. Você está levando 2 toneladas com um torque bestial. Deixa eu te falar, você quando fala isso no teu canal... Você está sendo irresponsável. Colocando Não, a é vida uma do cara questão em de risco. gosto. Porra, você vem falar isso para um cara que testa pneu há 20 anos. Aí você pergunta, você veio da onde? E detalhe, ele é formado em teclado, né, mano? Ele tem uma política... Ele A gente já tá vendo aqui nos E comentários vai ter um algumas monte de coisas, várias gente aqui, que vai cara. meter um pneu normal naquele carro, vai escamar o pneu, vai ter o que a gente chama lá, né, de escamamento da banda de rodagem, que vira lá, que sai, descola, na verdade, a banda de rodagem do pacote de cintura. Pode matar uma família. Não, é simples. Quer dizer, aí o que você espera de um cara desse? Por mais que eu seja apaixonado por um carro elétrico, você espera que esse cara diga o quê? Pô, realmente, ó. Aí precisa melhorar. Ó, tal coisa. Ó, realmente. Não dá para conversar. Sabe, quando a gente vai falar, por exemplo, porque as pessoas acham que eu sou contra o carro elétrico. Eu não sou contra o carro elétrico. Eu sou contra a forçação de barra, no sentido de amanhã o futuro será todo elétrico e o carro a combustão vai morrer. Sim. Eu vou dizer aqui, é impossível isso acontecer, número 1. Até porque a maioria dos carros que vão ter vai ser híbrido e o híbrido leva o motor a combustão, número 1. Segundo, não tem como questionar o quanto o motor elétrico é mais eficiente que o motor térmico. Qualquer cara Essa que é uma falar coisa isso... que nós discutimos muito com os nossos inscritos. Assim, uma coisa é o ecossistema, outra coisa é o produto. Agora, o que se discute é como a eletricidade chega nesse motor. Com a bateria e usando a rede, cara, não faz o mínimo sentido. O cara qualquer que chegar aqui e falar para mim assim, ó, eu tô comprando um carro elétrico porque eu gasto menos grana espetando o carro na tomada. Isso é fato. Sim. Esse é o seu motivo. O custo Agora, por se você quilômetro achar rodado, que você sim. está com um carro eco-friendly, que esse carro está resolvendo o problema da camada de ozônio, esquece. Que a Greta vai ficar feliz com você. Esquece. Só puxar na internet aí, acho que há 15 ou 20 dias atrás,
teve uma mobilização em frente à fábrica da Tesla na Alemanha e uma das reivindicações para fechar a fábrica era o quanto era nocivo, né, para os países de origem, onde estavam te extraindo lítio, caramba tal, estava destruindo. Cara, hoje os caras usam a internet para qualquer coisa. Escreve aí, o titio vai deitar aqui, ó, escreve assim, ó, extração de lítio meio ambiente. Você vai cair de costa. Você vai cair de costa. De água que vai, O né? carro elétrico é mais poluente que o carro a combustão? Se você pegar hoje, por exemplo, o Instituto Manhattan, né, que fez um estudo sobre isso, e também um outro instituto que cuida de investimentos exatamente para o setor de mineração. Eles, quem escrever na internet, coloca assim, ó, o carro elétrico fracassa novamente. E ele mostra exatamente de que no ciclo de quando você faz a extração de todos os 17 minerais raros para fazer uma bateria, pá eólica, turbina, motor, imã, rolamento e os cambal, processar isso para se transformar até o final da vida útil do carro e a reciclagem, um carro elétrico ele é mais nocivo no meio ambiente do que qualquer carro a combustão e toma uma surra quando esse motor a combustão é etanol. Chupa. Toma. Da hora. Boa. Muito Sabe o que bom. acontece? Ó, vamos lá. eu continuo Existe uma gostando conta, existe de uma alguns conta que a carros indústria... elétricos. Não, calma, eu vou Existe falar. uma conta... Mas não é isso que ele tá falando, é outra Não, coisa. Existe tá uma falando, conta calma. que a indústria faz que é assim, ó, 1 para 6 para 90. O que é essa conta 1 para 6 para 90? Um carro elétrico, 100% elétrico, o que ele leva de bateria e o quanto ele é nocivo ao meio ambiente, quando você faz quando você vai fazer um híbrido plug-in, você faz 6. E aí, legal, hein? Tá curtindo? Lembrando que tem vários outros cortes muito legais aqui no canal. Bora! O que um elétrico O que um elétrico, o que você gasta... é demanda, você faz 6 carros híbridos plug-in. 90 híbridos normal, sem ser plug-in. Full hybrid. Full hybrid. Então, mas demanda o quê? De bateria. De bateria. A gente tá falando só de bateria. de lítio e daí por diante. Tá, entendi. Então, você vê, o que um carro elétrico sozinho consegue carregar para si, né, de coisas ruins, que é a bateria, se você for fazer ele híbrido, né, permanente, você faz 90 carros. Ou seja, o cara do Hammer EV, que tem a bateria de 230 conta deve ser uma É que conta tem uma coisa de também, 600 carros. Que existe as empresas todas, qual que é o mote? É a pegada de carbono. Só que não é só o carbono, o CO2 que um carro emite. Então, são várias coisas, né? É igual o Lucas processo. fala do cobertor curto, né? Às vezes você tá Exatamente. querendo falar que você tá resolvendo o problema de emissão de carbono durante uma viagem, mas aí, você não sabe o explica quanto pra gente gastou uma numa coisa assim, extração vamos lá. dos A gente tem minerais o para ciclo- A gente tem bateria. o ciclo do poço à roda, né? Que o pessoal fala, que a indústria usa muito esse termo, né? Que é o quê? Do momento que o carro é concebido até a rua, certo? É. E o que acontece no caso do Brasil, por exemplo, que a gente tem uma matriz energética limpa. Essa equação não é um pouco diferente para o carro elétrico? Eu não, assim, sem querer só entrar tá no tendo mérito uma disso, geração. assim, da produção do carro, mas Sim. assim, o que se Não, o que você está emite? falando é correto. É assim, o Brasil ele tem mais de 80% da nossa energia limpa. Vamos chegar em 90 Então, logo. Hídrica e eólica. o que acontece? Vamos falar do Japão. O Japão, ele emite, desculpa, a China, ela emite muito durante a produção, porque 35% dos minerais raros estão no Japão, desculpa, na China. 35% do que existe de minerais raros no mundo está lá, e ela escava fortemente. Então, ela polui muito nesse momento, que é a bateria que você está trazendo aqui para o Brasil. Vamos lembrar o seguinte, ó, não existe nada mais democrático do que o CO2. O CO2 que os caras estão jogando na atmosfera lá hoje vai estar aqui em 24 horas, porque o planeta gira. Quem me disse isso foi um cientista chamado professor Gonçalo da Unicamp. Não existe nada mais democrático. Então, não é porque o cara está cavando lá e está produzindo CO2 lá, só de aquecimento global, sozinho, nós chegamos a quase 4 pontos, se eu não me engano, a China sozinha foi responsável por 1,1 global. Cacete. Sozinha. Velho. Sozinha. Mais de 25%. Sozinha. Né? Vamos lembrar também que é o seguinte, para responder um pouco melhor essa pergunta, eu preciso voltar para uma questão geopolítica aí. Então, quando você espeta um carro na tomada no Japão, você tem um carro híbrido. Porque você tem a energia sendo produzida a carvão, a combustível fóssil.
Nuclear. A nuclear ainda ela, limpa. suja, ela não é tão suja. Sim. É. Mas você tem quase 80% Ela não é tão dela suja suja. até ter um Então terremoto. você sujou muito para construir a bateria, você suja enquanto carrega. Quando você vem para o Brasil, o que você traz? Você só traz o carbono do quanto O você... lastro do carbono Isso, da bateria. mas no uso, a bateria, aqui vale a pena. Agora, vale mais a pena para eles do que para nós. É isso que a gente tem que tentar entender. Sim. Sim. Porque a energia no Brasil, ela é barata. Por que ela é barata? Que é um Porque ela país limpa. maravilhoso, né? Imagina o seguinte, você está no Brasil. Quando a gente precisa ligar uma termoelétrica aqui, a gente entra em bandeira vermelha. O que acontece com a conta? Vai lá pra Vai lá para cima. Imagina um país onde 80% é assim. É bandeira vermelha total. Ela Quanto é custa full lá? time, né? Então Aí lá custa muito caro. Sim, Então sim. aqui é barato a energia e ela é limpa. Então se torna melhor. Tanto que a conta no Brasil, por exemplo, de tudo o que o carro consegue poluir durante a bateria, enfim, se você rodar 100 quilômetros sem emissão, essa conta meio que bate. Fica ali. Só que você precisa ter rodado 100 quilômetros para que essa conta... Mas em que horizonte de tempo? Não, rodou 100 quilômetros. Rodei 100 quilômetros. Você rodou 100 mil, desculpa. Ah, tá. 100 mil quilômetros. Ah, ok. Você rodou 100 mil quilômetros, desculpa, falei o nome. Você rodou 100 mil Você quilômetros. tem o break-even ainda. Porque você imagina, exato, porque imagina, você rodou 100 mil quilômetros no carro a combustão. Esse motor gerou CO2. Você andou 100 mil quilômetros com um motor que não gerou CO2. Então, aquela quantidade de CO2 que você gerou, então, para fazer uma conta rápida, quanto eu emito de CO2, fazendo uma analogia, quanto eu emito de CO2 para produzir uma bateria? O mesmo que um motor a combustão Vai consumir em 100 mil vai quilômetros. consumir ou jogar na atmosfera em 100 mil quilômetros. Isso se a gente estiver falando de um combustível fóssil gasolina. Isso. Agora, se você estiver usando o etanol, esquece. CS. Aí você está usando um combustível renovável, a cana durante o desenvolvimento só captura gás carbônico, e esse é um outro problema. Dentro dessa conta dos elétricos, não tem nenhum momento, tem um momento que eu não estou emitindo, que é quando eu uso o carro. Mas teve um momento que eu emiti pesadamente, foi quando eu produzi. Vamos lembrar que o que a gente emite de CO2, 13% está na mobilidade, o resto está no processo de fabricação. Uhum. Isso é uma conta que também ninguém conta. Sim. E, então, o que a gente precisa ficar atento? Preste atenção. Os países super industrializados se transformaram nessas grandes potências como? Queimando carvão, queimando petróleo E e pau. vamos produzir. Lógico. E vamos produzir Sim. os cambal. Tudo Isso, bem? isso. Esses mesmos países são os países que dão subsídio para você ter um carro elétrico. Por quê? Porque a todo momento eles são chamados, né, a atenção do mundo de que eles estão poluindo, que eles estão acabando com o planeta. Sim. Então eles pagam 15 mil euros para você ter um carro elétrico, você paga 15 mil dólares para o cara ter um carro elétrico, você vai dando um monte de subsídio, como quem diz assim, ó, eu poluo aqui, mas eu tenho o carro que não emite. Só que o seu carro que não emite, você espeta numa tomada de que é a carvão. Então não adianta, você está pagando, você está enxugando gelo. Sim. Eu gostei muito do ponto que você falou de que você tem um carro elétrico no Japão, você tem um carro híbrido. Legal, né? Corte é sempre bacana. Bom, quer ver mais? Clica aqui ou clica na bolinha para fazer parte aqui da Auto Super. Se inscreve, tamo junto. Valeu, galera.